Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também elas devo conduzir e escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la, tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação.
Reverendíssimo Pai, a Santa Igreja pede que ordenes para a função de presbítero este nosso irmão, o diácono Marcos Silveira Krieger. Podes dizer-me se ele é digno desse ministério? Convido o diácono Adenilson de Góes Machado, do Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari, a prestar testemunho a respeito do ordenando. Vossa Excelência Reverendíssima Dom Wilson, eu e minha família queremos testemunhar, porque logo em seguida, quando discorrer, o senhor compreenderá por que da família está junto. Conheci o Marcos durante a escola diaconal. Lembro da primeira vez que fiquei às margens da BR esperando uma carona, e eu nem o conhecia. Então, pelas características daquele do carro que me leva, eu ficava esperando passar. Porém, passou tão depressa que nos tornamos tão amigos e diria até irmãos. Nessa nossa caminhada na escola diaconal, em que nos revezávamos nas idas e vindas até Curitiba, uma vez um levava o dando a carona ao outro, ocorreu um fato que eu gostaria de destacar, porque para quem conhece a região aqui, sabe que primeiro passa em Araquari para depois chegar a São Francisco, e para chegar na casa do Marcos é preciso atravessar a balsa por aqui. Porém, a balsa, quando nós voltávamos da escola diaconal, muitas vezes já estava encerrada, e ele, para me trazer, nunca comentou isso e eu não sabia do fato, retornava até Joinville, chegava 2 a 3 horas mais tarde em casa. Até que um dia eu descobri isso, e aí eu perguntei por que ele fazia. Ele disse: faço porque o meu coração permite fazer assim. Isso não me é peso. Compreendi ali que já tinha uma pessoa diferente, que se expunha para fazer um sacrifício maior, mesmo depois de um dia, de um final de semana exaustivo de estudos. Não bastante, ele, por ser um funcionário público federal, ele tinha que, por causa do cargo, vez por outra, fazer algumas provas para manter o cargo no Estado. Porém, estas provas, muitas vezes, elas confrontavam com o mesmo período em que nós estávamos na escola diaconal, na teologia, e lá também tinha prova. E eu sempre questionava: como é que vai resolver isso? Porque são coisas diferentes, totalmente opostas, teologia, finanças. E ele disse: tem que dar conta. E assim fazia, com muito zelo e esmero, e nunca deixou faltar na escola diaconal, nem um momento por causa do seu trabalho, e nem do trabalho por causa da escola. Convivi nesse meio tempo em sua casa, pude perceber que era uma família muito católica, pude conviver com a sua mãe ainda em vida, estive presente na partida da mãe dele, dando apoio, mas de tudo isso gostaria de ressaltar uma qualidade que mais me impressionou em toda essa nossa caminhada. Quando Jesus, fazendo menção ao Evangelho de Lucas 18, quando Jesus pergunta ao jovem rico, aliás, o jovem pergunta a Jesus o que é preciso para ganhar o céu. Ele diz: não matar, não roubar, não furtar, não cometer adultério. E o jovem responde: tudo isso eu tenho seguido desde a minha tenra idade. Ele disse: então só te falta uma coisa, vai vender tudo que tens e dá aos pobres. Quero dizer que o Marcos, o diácono Marcos, não é uma pessoa rica, mas por ser um homem solteiro e ter um bom trabalho, ele
suas economias, seu jeito mais peculiar de viver. E no momento de maior dificuldade da minha vida e da vida de minha família, onde nós, por causa do meu trabalho, viemos à falência da minha empresa, nos faltou o mínimo necessário. O primeiro que estendeu a mão, porque viajávamos juntos, foi o Marcos. Comprou desde comida na minha casa para manter a minha esposa, meus filhos, e também, se não bastasse, ia de quando em quando na nossa casa para levar uma palavra amiga e dizer para nós que não era para deixar faltar nada enquanto ele estivesse ali. Bastava que nós disséssemos isso aí. Enquanto que muitos aos nossos redores não se aperceberam ou não tiveram a oportunidade de nos ajudar, ele de longe fez questão de dispor do pouco que tinha para dividir conosco. Mostrou que, na prática, ele também estava cumprindo o Evangelho. E mais do que isso, quando Jesus fala para esse jovem rico, diz: dá tudo aos pobres, vem e segue. O Marcos, nós somos os primeiros pobres, entre outros tantos que eu, durante a caminhada, pude acompanhar, que ele também fez a mesma coisa a outras pessoas que precisaram, e hoje ele vem para dizer que quer seguir agora no sacramento da ordem do sacerdócio presbiteriano. Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem do presbiterado. Graças a Deus. Reverendíssimo arcebispo Dom Wilson interrogará o eleito para a ordem do presbiterado. Este deverá manifestar os propósitos do fiel exercício do ministério que lhe será confiado. Ao menos um dos significados do presbítero, do padre da igreja, não é uma busca de uma função, ou de uma posição, ou de um poder. E o Evangelho que o diácono Marcos escolheu, o Evangelho do Bom Pastor, nos ajuda a entender exatamente isso. Padre é aquele que vem para continuar a obra que o próprio Cristo veio realizar e continua realizando hoje. Por isso, o sacerdócio de que o diácono Marcos é revestido como diácono e será como presbítero, é o sacerdócio de Cristo, o único sacerdócio. E estará a serviço do povo de Deus, como Cristo estava a serviço do povo de Deus quando veio a este mundo. A função do Padre é organizar e constituir este povo, alimentar este povo na fé, conduzir este povo como Cristo conduziu, servir este povo como Cristo serviu. É desta forma que nós entendemos o sacerdócio, que nós entendemos o ministério sacerdotal. E a figura
do rebanho, do pastor, nos ajuda a entender isso. O rebanho reconhece o pastor. O pastor se preocupa com tudo das ovelhas, de cada uma em particular e com o rebanho como um todo. A afinidade entre o rebanho e o pastor ela se dá através do coração. Pela identidade do diácono Marcos com o próprio Cristo pastor, é nesta medida que ele aprenderá a ser pastor, é nesta medida que ele será também sacerdote. A leitura que ele escolheu, a primeira leitura, diz que Deus vai escolher pastores segundo o seu coração. É esse coração de Deus que deve tomar conta dos sacerdotes. E então todas as ações que o sacerdote realiza, desde administrar os sacramentos, desde a oração que ele faz pelo povo, desde a assistência que ele dá aos necessitados, desde o ensinamento da palavra de Deus, desde acompanhar e escutar o povo de Deus, tudo isso ganha um significado muito grande. Na medida em que ele tem o coração de Cristo, o coração do pastor, ele também saberá acolher a cada uma das pessoas. E nós agradecemos por encontrar no Marcos exatamente essa generosidade. E Deus se alegra por encontrar uma resposta positiva na vida do diácono Marcos, na sua vida de fé, na sua disposição de serviço ao outro. Então, estas coisas têm um significado enorme. Não sou eu que dou esse significado. Para fazer estas coisas como Deus se resolve e veio habitar entre nós. Quando alguém se dispõe a se colocar fazendo as mesmas coisas de Cristo, ele se faz uma coisa importante, faz uma obra de Deus. E é desta forma que também a vida do próprio diácono Marcos, aquilo que ele é como ser humano, como homem, não deve interferir, deve se harmonizar exatamente com isto que é o plano de Deus, com aquilo que Deus quer realizar. Esse é um trabalho que o diácono Marcos já tem feito na sua vida e continuará fazendo. Uma das coisas que atrapalham são as nossas fraquezas humanas. Nem tudo em nós a todo tempo concorre, se nosso coração nem sempre está afinado com o pastor. E então a nossa obra também é menor, a eficácia da nossa obra não tem o alcance que poderia ter. Por isso, boa parte da vida do diácono Marcos também é para fazer algumas obras, ter algumas atitudes e algumas ações. E ele sabe muito bem disso, até porque já vem fazendo isso. Como é que se adquire e se afina o coração ao coração de Cristo? Por meio da familiaridade com a palavra de Deus. E é uma das missões centrais da vida do Padre é buscar, interiorizar, colocar na vida esta palavra e anunciar para a comunidade. Uma outra atitude, exatamente ter uma vida de oração. O Padre é aquele especialista nas coisas de Deus. Ninguém se torna especialista se nós não cultivarmos esse escutar a Deus, esse estar próximo de Deus com assiduidade. Por isso a vida de oração ela é importante. Mas Deus sorteia do meu coração na nossa prática de
Todos nós ficamos emocionados com o testemunho do diácono aqui. Sim, é desta forma que se afina o coração. Que essa generosidade ela possa continuar e possa se revelar em atitudes de sua parte, em palavras, na escuta, em gestos mesmo de ajuda de todo tipo. O Padre, ele é chamado para fazer exatamente aquelas coisas que Cristo fazia. E o próprio Cristo garante que ele estará a seu lado, não deixará órfão, não deixará sozinho, acompanhará em todos os momentos da vida. Aqueles que Cristo escolheu, ele também apoia, dá assistência e acompanha. Nós estamos participando deste momento. Diácono Marcos já vem colocando esse exercício sacerdotal há um bom tempo, através do diaconato, através da sua vida cristã, e agora se dispõe a receber o sacramento da ordem no grau de presbiterário. Nós nos alegramos, diácono Marcos, com essa sua decisão. E também queremos dizer que podem contar conosco, com a nossa oração e com o nosso apoio na caminhada como sacerdote. Eu não estou nesta diocese, mas os padres que aqui estão, eles querem dizer exatamente isso com a presença deles aqui hoje. Marcos, pode contar conosco. Você não está sozinho. Quero cumprimentá-lo, conheci o diácono Marcos na semana passada, conversamos um pouco e pude perceber um grande coração, uma grande generosidade, e tenho certeza que a diocese de Joinville ganhará um grande sacerdote, um sacerdote dedicado, um sacerdote segundo o coração de Cristo, e que isso de fato possa acontecer. Caro filho Diácono Marcos, antes de ingressares na ordem dos presbíteros, deves manifestar perante o povo o propósito de aceitar este cargo. Por isso, estas perguntas. Queres, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiel colaborador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Queres, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Queres celebrar com devoção e fidelidade os ministérios de Cristo, sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacramento da reconciliação, para louvor de Deus e santificação do povo, segundo a tradição da Igreja? Queres implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduo ao dever da oração? Queres unir-te cada vez mais a Cristo, sumo sacerdote, que se entregou